Chegou a hora do nosso giro de notícias da semana. Hoje eu vou te mostrar 3 notícias que mexem diretamente com seus investimentos. Teve operação da Polícia Federal envolvendo bancos e o PCC, mudanças no FGC que afetam a renda fixa e o resultado da Nvidia que impactou o mercado lá fora. Para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, que é um quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto que todas elas terão dentro dos seus investimentos. E vamos começar com a primeira notícia envolvendo o PCC e a Faria Lima. Foi descoberto nessa semana um esquema bilionário do PCC, justamente unindo postos de gasolina e também a Faria Lima, que era utilizada para ocultar patrimônio e lavar dinheiro. E esses eram justamente os dois setores que estavam envolvidos dentro desse esquema. Os postos de gasolina, desde a cadeia de produção até mesmo a distribuição, e também fundos de investimento justamente na Faria Lima, que é o coração financeiro de São Paulo, que eram utilizados justamente para lavar o dinheiro que eles conseguiam ganhar nas suas operações ilícitas e que eram utilizados por contas de brechas legais para ocultar o patrimônio e utilizar esse patrimônio justamente para fazer determinadas aquisições. E no somatório total, nós tivemos uma estimativa de 52 bilhões de reais movimentados entre 2020 e 2024, sendo que somente em uma das instituições a movimentação estimada foi de 46 bilhões de reais. Nós tivemos também uma estimativa de sonegação fiscal de impostos federais, estaduais e municipais no valor de 7,6 bilhões de reais, e a estimativa é que o PCC teria um patrimônio de 30 bilhões de reais oculto justamente em mais de 40 fundos de investimento. E com esse dinheiro que eles conseguiram acumular dentro desses fundos, eles fizeram inúmeras aquisições, justamente com o dinheiro que, em teoria, estava limpo, que já teria sido lavado. Então, uma dessas aquisições foi um terminal portuário, tivemos também a compra de 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis distribuídos ao redor de todo o Brasil. E como que efetivamente esse esquema funcionava? Como que eles conseguiram unir os postos de gasolina com a Faria Lima? Basicamente, no primeiro passo desse esquema, eles faziam a aquisição irregular de metanol, que é um item utilizado justamente no combustível. Eles enviavam o metanol para os postos e também para as distribuidoras, justamente para fazer a adulteração do combustível. E além disso, o PCC ele conseguiu se infiltrar na produção de cana-de-açúcar. Então eles estavam desde a produção do item até mesmo a distribuição, o que fazia com que na prática toda a cadeia produtiva estivesse no controle do crime organizado. E o Ministério Público ele conseguiu identificar fraudes em mais de 300 postos ao redor de todo o Brasil, mas eles têm uma estimativa ainda maior, 2.500 postos só em São Paulo. E como eu já mencionei, o valor total que o PCC tem de patrimônio seria de 30 bilhões de reais, que estão distribuídos naqueles 40 fundos de investimento, e 7,6 bilhões acabaram sendo sonegados. E justamente nessa última semana, quando o esquema já tinha sido descoberto, nós tivemos 350 alvos que foram investigados pessoalmente, sendo 42 deles na Faria Lima e muitos outros distribuídos em 8 estados do Brasil: São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Nós tivemos 3 empresas que eram um pouco mais conhecidas justamente na Faria Lima, que acabaram tendo os seus nomes divulgados. Então nós tivemos primeiramente o Grupo Aster, que são donos de usinas, formuladoras e distribuidoras e rede de postos de combustíveis, o BK Bank, que é uma fintech financeira, e temos também a Reag, que é um fundo de investimentos que está inclusive listado na Bolsa de Valores. E qual que foi o impacto de toda essa investigação? Primeiramente, a Reag Investimentos, que é a única empresa envolvida que está listada na Bolsa de Valores, apresentou uma desvalorização bastante significativa. Então, entre quarta-feira, dia 27 de agosto, e sexta-feira, 29 de agosto, as suas ações já caíram 21,81%, justamente por conta desse possível envolvimento. Segundo ponto que é importante de ser levado em conta é que esse cenário, essa investigação, demonstra a fragilidade do nosso sistema financeiro, principalmente atrelado às fintechs. Então foi descoberto, inclusive, que o próprio PCC ele evitou de utilizar os grandes bancos
porque a regulação nessas instituições é muito maior. Então eles optaram por utilizar essas financeiras, essas fintechs, porque eles conseguiriam esconder de uma forma mais fácil o patrimônio deles, o que mostra justamente essa fragilidade e muito provavelmente vai gerar uma nova regulação envolvendo esse setor. E se por acaso tivermos alguma regulação nas fintechs, talvez tenhamos também uma nova regulação atrelado ao sistema bancário como um todo, o que vai acabar aumentando o custo justamente para essas instituições. Então, se você é sócio de alguma fintech ou de um grande banco, espere uma nova regulação que vai gerar maiores custos e, consequentemente, uma pequena queda no resultado final daquela instituição. E agora que a notícia 1 foi finalizada, eu tenho um recado para você. Já aproveita para curtir o vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse giro chegue para mais pessoas, e se inscreva no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos que saírem por aqui. Agora vamos para a segunda notícia envolvendo as novas regras do FGC, que vão acabar impedindo os bancos masters da vida de oferecerem CDBs com taxas absurdas de, por exemplo, 120% do CDI. E o intuito dessas mudanças está justamente de inibir essas instituições que oferecem aplicações com taxas altíssimas só porque existe a proteção do FGC. Porque, de um lado, o banco se sentia seguro de oferecer essas aplicações, porque se ele não tivesse dinheiro para pagar, ele poderia recorrer ao FGC. E, do outro lado, o investidor também não se importava tanto assim, porque se por algum motivo o banco não pagasse a ele, o FGC iria cobrir aquele valor aplicado. E quais que foram as mudanças na prática? A primeira mudança está atrelada à contribuição que o banco teria que fazer ao FGC. Anteriormente, se ele tivesse mais de 75% do valor total captado pela instituição através de investimentos protegidos pelo FGC, ele teria que participar do CA, que é justamente a contribuição adicional, um dinheiro que ele teria que pagar para o FGC justamente para ter acesso a essa proteção. E agora, o gatilho para ativar a contribuição adicional saiu dos 75% para os 60%, ou seja, de uma forma mais rápida, aquela instituição terá que fazer justamente esse pagamento. Além disso, o percentual do valor total captado para pagamento da contribuição adicional também aumentou, saindo de 0,01% sobre o valor total dos depósitos garantidos pelo FGC para 0,02%. Então, na prática, qual é o efeito dessas mudanças? Vai fazer com que os bancos tenham que pagar mais rápido essa contribuição adicional e quando eles pagarem, terão que pagar um valor ainda maior. Então essa mudança faz com que, primeiramente, o FGC fique mais sólido, porque agora os bancos provavelmente vão evitar de oferecer aplicações com taxas tão elevadas, porque eles vão ter mais despesas para pagar justamente a contribuição adicional. Vai trazer mais segurança para você que investe na renda fixa, justamente porque agora os bancos eles vão evitar de oferecer essas taxas absurdas por conta de todas as despesas que eu já apresentei para você. Por fim, o último impacto prático é que os grandes bancos vão voltar a ficarem mais atrativos, porque agora a diferença de retorno oferecidos por eles serão menores e, além disso, são instituições que são muito mais seguras que provavelmente você não vai precisar fazer uso do FGC. Notícia 1 e 2 finalizada, podemos partir para a terceira notícia envolvendo os resultados da NVIDIA, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo. E nós temos então que a empresa conseguiu apresentar um lucro de 26,4 bilhões de dólares no trimestre, um resultado acima do esperado, mas ainda assim as suas ações apresentaram desvalorização. E vamos começar entendendo primeiramente os resultados da empresa, começando com o quanto ela conseguiu obter de receita em cada um dos seus principais segmentos. E nós temos na primeira coluna cada um dos segmentos que a empresa consegue obter receita. Na segunda coluna, o ganho que ela conseguiu ter de maneira total, o quanto ela teve de receita no segundo trimestre de 2025, no primeiro trimestre de 2025 e, por fim, no segundo trimestre de 2024, ou seja, no ano anterior. E temos também aqui nessa parte em branco o quanto a empresa conseguiu apresentar de crescimento para cada um dos seus segmentos. Então, o primeiro deles foi o segmento de data center, que é o mais representativo dentro da companhia. Nós tivemos, então, um crescimento de 56% nesse segmento em comparação ao mesmo período do ano passado e de 5% em comparação ao primeiro trimestre desse ano. Segundo segmento mais importante, o segmento de games, principalmente atreladas às placas de vídeo que a empresa acaba vendendo. Uma alta de 49% na receita em comparação ao ano passado e 14% em relação a esse ano. Segmento de visualização profissional,
um crescimento de 32% em relação ao ano passado e 18% em relação ao primeiro trimestre desse ano. E temos também outros segmentos que são bem pouco representativos, que não vale a pena comentar, mas ainda assim apresentaram um crescimento muito significativo. Por fim, quando a gente olha para o crescimento total da receita, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, uma alta de 56%, saindo de 30 bilhões para 46 bilhões de dólares, e nós tivemos também uma alta em comparação ao primeiro trimestre desse ano, 44 bilhões para 46 bilhões, uma alta de 6%. E o próximo dado a ser avaliado é o lucro operacional que a empresa conseguiu ter, também conhecido como EBIT, e o lucro líquido que a empresa conseguiu atingir, que eu mencionei anteriormente, no patamar dos 26 bilhões de dólares. Então, começando com o EBIT, o lucro operacional. Nesse mesmo período do ano passado, a empresa teve um EBIT de 18,6 bilhões de dólares, no primeiro trimestre desse ano, 21,6 bilhões, e nesse trimestre desse ano, segundo trimestre de 25, 28,4 bilhões de dólares, uma alta de 53% em comparação ao mesmo período do ano passado e 31% em comparação ao primeiro trimestre desse ano, então são altas muito significativas. E quando olhamos para o lucro líquido, essa disparidade ainda é maior. Então nós temos que no segundo trimestre do ano passado, a empresa teve um lucro líquido de 16,6 bilhões de dólares. Nesse primeiro trimestre do ano, nós tivemos um lucro de 18,7 bilhões de dólares. E nesse segundo trimestre de 25, 26,4 bilhões de dólares. Uma alta de 59% em comparação ao mesmo período do ano passado e uma alta de 41% em comparação ao primeiro trimestre desse ano. Então, no geral, a empresa conseguiu apresentar resultados muito bons, então ela conseguiu crescer basicamente a receita de todos os seus segmentos, tanto comparando com o primeiro trimestre desse ano, quanto comparando com o segundo trimestre do ano passado, e ela permaneceu como sendo a empresa mais valiosa do mundo, mesmo com a sua desvalorização. Então você deve estar observando que a empresa tem um valor de mercado de 4,2 trilhões de dólares e a segunda colocada, que é a Microsoft, tem um valor de mercado de 3,7 trilhões de dólares. Então a Nvidia é a única empresa que conseguiu se estabilizar num patamar acima dos 4 trilhões. E vendo agora as suas ações, nós temos justamente uma desvalorização de 3,9% justamente após a divulgação dos resultados. Então esse foi o giro de notícias da semana, onde você conseguiu ficar por dentro do envolvimento do PCC com a Faria Lima, sobre as novas regras do FGC, e sobre também o resultado divulgado pela Nvidia. Se você gostou desse giro, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ficar por dentro. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.